Jesus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo número 14. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem achou, diga avivamento. Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Glórias a Deus. O tema da nossa ministração hoje é entrando na rota do avivamento. Nós estamos às vésperas de um grande e poderoso avivamento. Você crê nisso? E Deus está nos convocando para entrar na rota certa. E não adianta Deus anunciar um avivamento e pegarmos atalhos, entrarmos por caminhos que não nos conduzirão a esse momento onde Deus visita a terra, onde Deus visita o seu povo. Existe algo muito incomum acontecendo. Deus está convocando toda a sua igreja para viver um tempo de despertamento espiritual. Mas para isso precisamos aprender o caminho desse despertamento. Em todas as épocas em que Deus visitou a terra, em todos os momentos, Ele anunciou a sua visitação. Desde o primeiro momento da história da humanidade, desde quando Deus visitava a terra todos os dias, que Ele tinha um compromisso com a humanidade. Às 18 horas Deus descia e visitava o seu povo, visitava a sua criação. Coisas incomuns aconteciam. Deus despertava o homem para uma criatividade sobrenatural, e a presença dele enchia o coração e a alma humana, e ele se sentia completo, porque Deus era o único capaz de completar a criação. Depois em que o homem pecou e que a criação se distanciou, apesar das visitações terem reduzido drasticamente, agora Deus já não visita a humanidade todos os dias, como era comum naquela época. Talvez, como era comum também em Israel, quando o povo foi liberto do Egito, que Deus visitava de ano em ano o seu povo, de uma forma estrondosa, até que Ele decidiu habitar no meio do seu povo por meio de um tabernáculo. É interessante sabermos que, apesar de Jesus ter morrido há 2000 anos atrás e ter acionado a pessoa do Espírito Santo para estar entre nós, muitos de nós não temos sido visitados pela essa presença. Muitos de nós temos vivido distantes dessa realidade, que é a grandeza e o fluir de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. O avivamento, ele tem um poder sobrenatural, uma função primordial. Primeiro, transformar, e logo em seguida promover transformação. O avivamento, quando ele chega, ele transforma as nossas vidas, ele muda a nossa forma de pensar, de agir, e nos conduz a momentos incomuns. Nós passamos a viver e a fazer coisas que antes dele não era possível fazer nem viver. E é isso que o avivamento tem o poder de fazer em Deus. Quando Deus desce à terra, é comum a terra começar a sentir os céus. É comum as pessoas começar a sentir a realeza dos céus em suas vidas. É quase que impossível Deus visitar a terra e as pessoas continuar vivendo da mesma forma que vinham vivendo. Existe algo em comum que acontece. Aleluia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre entrar na rota certa, na rota do avivamento, na rota do despertamento, na rota que nos conduzirá a esse momento tão incomum, que é viver uma experiência sobrenatural com a visitação de Deus. E eu estou falando de algo, não é algo isolado, irmãos. É algo que vai acontecer de forma simultânea em muitos lugares. E de forma simultânea, ele pode acontecer pessoalmente na sua vida e na vida de muitos irmãos.
tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, existe algo no coração de Deus e vai explodir sobre a terra. Existe algo no coração de Deus e vai explodir sobre a terra. Deus está preparando o mundo para a maior colheita que o mundo já viveu. E você faz parte desse projeto lindo de Deus. Então o texto descreve uma rota, um caminho a ser percorrido. O texto que acabamos de ler fala com muita precisão como vivermos um avivamento no nosso tempo, na nossa geração. Como atrairmos a atenção de Deus ao ponto dele decidir visitar a terra, dele fazer da terra o lugar onde ele passeia, o lugar onde ele se move. Há 2000 anos atrás, a terra foi visitada por Deus de uma forma sobrenatural. Deus desceu à terra em forma humana. E aqui na terra, a Bíblia diz que o homem, a criação, viu a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Coisas incomuns aconteceram por toda a terra onde Jesus passou. Coisas grandiosas aconteceram. E Jesus voltou para o céu e agora está ao lado de Deus. E desde aquele momento, irmãos, que ele voltou para o céu, ele decide visitar a terra de tempos em tempos. Diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, com o único objetivo: encontrar um local onde ele possa se manifestar, encontrar pessoas que ele possa se mover por meio delas. Durante muito tempo, a terra não é visitada por um avivamento, irmãos. O último avivamento que vivemos tem quase 25 anos. O último despertamento que a igreja viveu tem 25 anos. Foi quando eu era novo convertido. Houve uma visitação espiritual. Algo incomum aconteceu em todo o Brasil e fora do Brasil também. Mas falando especificamente do Brasil, o Brasil foi visitado por um poderoso avivamento. É lógico que impactou toda a nação. Milhões de pessoas se converteram. Antes deste avivamento, o Brasil tinha cerca de 12 milhões de cristãos. Depois desse avivamento, chegou a quase 50 milhões. É lógico que desses 50 milhões, quase 25% se desviaram. Estão no mundo. Depois que o despertamento, depois que o avivamento passou, quase 25% desses homens e mulheres que se converteram naquele período se desviaram da presença de Deus. Não conseguiram se manter na presença. É interessante você saber que aqui a nossa cidade também foi visitada por um poderoso avivamento nessa época. A Igreja Batista, que é a nossa igreja, na época ela tinha em torno de 120 membros, como nós aqui, 120, 130 membros. E depois que houve uma visitação divina, a igreja foi tão impactada pela glória de Deus. Deus despertou uma fome, uma sede tão grande no coração da igreja e em favor da sua obra, que a igreja foi despertada em uma proporção tão gigantesca que saímos de 120 membros para quase 1.600 em pouco tempo. Aleluia. Foi um poderoso avivamento que varreu a cidade. Em 2012 fizemos um culto especial chamado Culto do Fruto Fiel. E lá na sede fizemos esse culto e deu quase 2.500 pessoas neste culto. Foi algo incomum, irmãos. As pessoas não tinham cadeira dentro do templo, não botou cadeira porque não caberia, e as pessoas em pé, ainda ficou muita gente do lado de fora. Foi poder sobrenatural de Deus. Havia um compromisso no coração de todos os discípulos. Havia uma fome no coração das pessoas por Deus, e elas amavam fazer a obra de Deus, elas tinham paixão por servir a Deus. E é isso que acontece quando Deus visita a terra. Começa a jorrar no coração das pessoas um rio de vida, uma paixão em comum começa a ser despertada no coração da igreja para servir a Deus e para fazer a sua vontade. Depois desse despertamento espiritual, desse avivamento que sacudiu a cidade, porque inclusive os ímpios registraram isso em livros, né? Tem um escritor aqui na cidade chamado
professor João, ele registrou esse despertamento espiritual no livro dele. Não sei quantos já leram o livro que o professor João escreveu, um dos livros dele, falando sobre a história do município, e ele fez questão de registrar no livro dele o período do despertamento espiritual que Pojuca viveu. Mas eu queria que você soubesse que existe algo ainda maior para acontecer. Aleluia. Aquele despertamento espiritual que vivemos há 25 anos atrás é nada perto do que podemos viver agora, porque existe um propósito no coração de Deus, e Ele quer fazer esse propósito se cumprir, e tudo pode começar a partir daqui, deste lugar, das nossas vidas. O texto nos dá uma rota, um caminho para o despertamento espiritual, para o avivamento. E se nós entendermos esse caminho e decidirmos acessar por este caminho, todos nós veremos um mover sobrenatural na presença de Deus. Algo extraordinário vai ser promovido por nossas vidas e em nossas vidas, porque o avivamento tem duas finalidades: transformar e promover transformação. Transformar e promover transformação. Diga comigo: transformar. Diga: promover transformação. No momento em que eu sou transformado, eu sou habilitado para promover essa transformação na vida de outros. E é por isso que Deus decide visitar a terra. O Brasil está um caos, irmãos. Não sei se você tem acompanhado as reportagens, mas o nosso país está um caos. E a qualquer momento estoura uma crise sem precedentes no nosso país. Uma crise moral já existe, uma crise econômica já existe, mas existe uma crise ainda pior. Talvez você não esteja percebendo, mas a maioria das pessoas do nosso país não acredita mais nas leis brasileiras. Quase 65% da população, depois de uma última pesquisa que foi feita, não acredita mais nas autoridades, nos juízes, nos promotores de justiça, por conta da corrupção que está envolvendo a nação. A Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe uma graça para superabundar sobre o Brasil. Mas a igreja precisa percorrer este caminho. A igreja precisa acessar o caminho do avivamento. E o profeta, ele descreve esse caminho de forma nítida e clara. Veja que o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos dá com precisão o caminho que precisamos percorrer para viver o avivamento em nossos dias. Veja que o texto me fala primeiro sobre se humilhar. É o primeiro passo que eu preciso dar em direção ao avivamento: humilhação. Eu preciso aprender a me humilhar diante de Deus. Sem humilhação não há despertamento espiritual, não há visitação. Então, no momento em que eu entendo a necessidade da humilhação, de me humilhar diante de Deus, as coisas começam a tomar uma proporção. Por isso precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, porque é uma obra divina, irmãos. O processo da humilhação é uma obra divina, e eu preciso aprender a me humilhar. Eu preciso aprender a me derramar diante de Deus. As pessoas têm dificuldade de se humilhar diante de Deus, irmãos. Por quê? É muito simples. Elas estão com o coração dela congelado. Elas cometeram tantos erros que elas não estão conseguindo reconhecê-los. Uma frieza tomou conta do coração do ser humano de forma tão grande. A insensibilidade começou a reinar no coração humano. Elas estão fazendo as coisas erradas e não estão percebendo. Elas estão praticando o erro, mas não
como se fosse algo comum. Por quê? Porque o arrependimento não faz mais sentido, perdeu a força dentro das pessoas. É igual a insensibilidade da dor alheia. As pessoas não sentem mais dor pelo perdido, pelas pessoas que estão sofrendo. Uma frieza tem tomado conta, irmão, no coração de muitos homens e mulheres de Deus, e eles não conseguem mais se arrepender dos erros. Por quê? Porque o pecado se tornou certo. E eu estou falando de coisas do nosso dia a dia, irmãos. São pessoas que vivem com a raiva enraizada nos corações, com mágoas, ressentimentos. São homens de Deus botando homens de Deus na justiça, mulheres de Deus botando mulheres de Deus na justiça. São pessoas que vivem com palavrões na boca e no coração. São pessoas que gostam de mexerico, de contenda, porfias, emulações, dissensões. Tem crente que gosta mesmo de confusão, irmãos. Perdeu a sensibilidade. Ele sai espalhando fofocas, espalhando mentira, contenda, porfias. Talvez alguns tenham se esquecido, mas você sabia qual é a 7ª coisa que Deus abomina? Irmão que faz o quê? Faz contenda contra irmão. Diz que Deus abomina, irmãos. Mas tem gente dentro das igrejas praticando isso como se fosse algo comum, criando conflito, criando fofoca, mentindo, levando briga para os lados dos outros. E ainda com uma justificativa, eu preciso falar, porque se eu falar não me sinto bem. Mentira, você quer criar confusão mesmo. Precisamos voltar a sentir a necessidade de arrependimento. Precisamos voltar a aprender a nos humilhar. Porque é isso, irmão. Só vai haver humilhação se houver reconhecimento de erro. Se você achar que você é perfeito, você perdeu completamente o foco. Por quê? Perdeu a motivação correta do reino. E os erros hoje não tem mais sentido na sua vida, porque você agora se deixa conduzir por eles. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. A necessidade de se humilhar. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Todos acharam? Olha o que diz. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Então a humilhação atrai a presença de Deus, a humilhação atrai a visitação celestial, atrai o avivamento. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, desde o primeiro dia que você aprendeu a se humilhar, são ouvidas vossas súplicas, vossas orações. E é gostoso de ouvir Deus dizer assim: eu vim, por causa das suas palavras. As pessoas não entenderam ainda o poder da humilhação. Veja o que diz em Mateus, no capítulo 23, versículo 12. Vamos lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, versículo 12. Olha que coisa linda. Diz assim: pois todo aquele que a si mesmo
se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, humilhação, se humilhar, não só chama a atenção de Deus, não só atrai Deus, mas permite Deus nos exaltar. Quando eu reconheço os meus erros, quando eu reconheço as minhas falhas, quando eu permito que Deus me ministre, me conduzindo no arrependimento, à humilhação, eu estou dando a Deus o poder que Ele quer exercer sobre a minha vida para me exaltar. Entende? E eu não entendo porque os cristãos têm dificuldade de se humilhar. Tem pessoas que acham que não tem pecado, não tem erro, não tem defeito. E a maioria do erro da maioria dos cristãos é confessar o pecado no atacado. Peca, né, no dia a dia, mas na hora de confessar, meu irmão, é só no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados, não sai que sou falho, amém. Né? Que humilhação é essa? Não, gente, preciso realmente reconhecer o erro e buscar uma mudança de comportamento, buscar uma transformação, porque a humilhação é que permite o poder de Deus acessar nossas vidas. Enquanto não há humilhação, não há poder de Deus, não há visitação, não há transformação, não há avivamento. Quando há um arrependimento, quando há humilhação, há uma mudança de rota, uma mudança de transformação. Então, o primeiro passo que eu dou em direção ao avivamento é a humilhação. Diga humilhação. Não é alguém me humilhar, não é Deus me humilhar, é eu me humilhar diante dele, me render. E eu queria que você soubesse que nesses dias de jejum e oração nós estamos nos humilhando. Nós estamos nos humilhando. Não sei quantos estão vindo, tendo como vir todos os horários, todos os dias, mas eu percebo que poucos estão vindo, muito poucos estão participando dos períodos de oração, e isso é ruim. Imagine Deus querendo promover um avivamento, Deus querendo visitar a terra, e poucos estão se humilhando diante dele, poucos estão se curvando diante da sua presença. Mas isso pode mudar, amém? Amém. O segundo degrau que o texto nos dirige a percorrer é orar. Veja, o primeiro, se humilhar. O segundo, orar. O jejum é um tipo de humilhação, certo? E no momento que eu começo a consagrar, a jejuar, a me derramar diante de Deus, o Espírito Santo vai trazer ao meu entendimento aquilo que eu preciso confessar, por mim, por minha família, pelo meu povo, pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu estado e pela minha nação. É muita coisa para confessar, né? É muita coisa para confessar, mas as pessoas não sabem disso. Aí vem para a oração e fica: meu Deus, vou orar pelo quê? Meu Deus, eu vou orar pelo quê? Eu já pedi perdão pelo pecado da mentira que eu menti, Senhor. Já pedi perdão pelo pecado da gula que eu comi demais hoje. Gente, precisamos ter uma visão aberta para o reino de Deus. Estamos aqui provocando os céus por um avivamento. Estamos aqui provocando os céus por um avivamento nacional. Então eu preciso invocar o poder de Deus pelo meu bairro, pela minha família, pela minha cidade, pelo estado onde eu resido, pelo país onde eu habito. E tem muita coisa para ser confessada, não é verdade? Muita miséria, muita confusão, muita corrupção, muito engano. E a oração, ela nos conduz por esse caminho. Eu queria que você abrisse em Filipenses 4, versículo 6, por favor. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. A oração é uma chave que move o coração de Deus. E quando ela é fundida no jejum, é uma bomba atômica dos céus na terra.
Olha o que diz o capítulo 4, versículo 6 de Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os pedidos de vocês a Deus em oração. Então a oração é uma grande arma que Deus colocou na mão da igreja. E no momento em que eu pego a roda da oração, eu estou decidido a viver o maior e mais poderoso mover de transformação da minha vida. E esse mover não vai só transformar a minha vida, vai transformar a minha família, vai transformar a rua onde eu moro, vai transformar o bairro onde eu resido, a cidade onde eu atuo, vai transformar o nosso estado e quem sabe o nosso país de uma forma sobrenatural. Nós pastores somos tão poucos para alcançarmos algo tão grande. Você sabia que o avivamento, um dos pequenos avivamentos que ocorreu na história, o que ocorreu na Rua Azusa, aconteceu por causa de um pequeno grupo de irmãos que decidiram buscar Deus? Pequeno grupo, poucos irmãos, um grupinho assim pequeno, com as senhoras, disseram: eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo no meu país, no meu estado, na minha cidade, e nós vamos orar para que Deus venha, nós vamos orar para que Deus visite. Irmãos, Deus visitou aquele local. Depois pesquisem avivamento da Rua Azusa e vocês vão se impressionar com o impacto da glória de Deus que partiu daquele lugarzinho ali para toda a nação aonde ele estava inserido. E hoje pessoas escrevem livros a respeito desse mover espiritual que aconteceu há tantos anos atrás na Rua Azusa, porque foi um impacto dos céus na terra naquela época. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia também em Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11. A oração é uma grande arma na mão da igreja. Que pena que poucos são os cristãos que entenderam essa força que tem na oração. Marcos capítulo 11, versículo 24. Todos acharam? Olha o que diz: portanto eu vos digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. O que é que estamos pedindo em oração? O que é que estamos pedindo a Deus em oração esses dias? Avivamento. Diga avivamento. Avivamento. Aí Deus diz assim: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. A mesma oração que as irmãs na Rua Azusa fizeram. Elas oraram e creram que já tinham recebido, e Deus veio, e o avivamento aconteceu. Por isso não duvide do que Deus está prestes a fazer. Se você está orando, creia no que você está orando, confie no poder da sua oração, porque o Deus que mandou orar, Ele é poderoso para fazer acontecer. Eu queria que você abrisse também no livro de Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, versículo 17. Olha o que o texto vai dizer. Todos acharam? Salmo 55, versículo 17. Diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia eu oro ao Senhor, e o Senhor ouve a minha voz. Nós percebemos que esse salmista, ele se inspirou em alguém. Ele se inspirou em Daniel, e ele decide seguir o mesmo padrão de vida de oração. E ele diz: olha, eu estou orando à tarde, pela manhã e à noite, ou à tardezinha, como ele diz, e eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração. Deus ouve as orações, irmãos. Deus escuta a oração dos seus filhos. Um dia Jesus contou uma parábola sobre uma viúva que disse que buscava
E ele diz assim: de tanto aquela viúva persistir em bater na porta do juiz, o juiz disse: eu não aguento mais essa viúva na minha porta, eu vou resolver a causa dela. E ele dá o veredito dele por causa da persistência dela. E aí Jesus diz assim: e será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Jesus dá um modelo aqui, para quem entende, para quem lê com atenção. E qual é o modelo? 2 períodos de oração diário, no mínimo. 2 períodos de oração diário, no mínimo. Veja que ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Então Jesus dá um modelo para começar a viver o sobrenatural. Orar 2 períodos ao dia. Jesus, sendo Deus, você sabia que durante vários períodos do dia, como homem, ele ia até a presença do Pai em oração? Durante todo o seu ministério aqui na terra. E aí fica um monte de crente sem querer orar, sem querer separar tempo para estar com Deus. A oração é a arma que temos para acessar os céus. E você não precisa falar difícil, você não precisa falar bonito. Deus só quer que você fale do seu coração para Ele, e Ele vai ouvir, Ele vai escutar a sua oração. O terceiro degrau que precisamos escalar, subir em direção ao avivamento, é buscar a face de Deus. Irmãos, na época de Moisés, era algo proibido, era algo que não podia e não iria acontecer. Era alguém buscar ou ver a face de Deus. Mas Moisés, na loucura dele, desespero dele de conhecer mais a Deus, ele faz uma oração ousada. E ele diz: Senhor, me mostra a tua face, mostre-me a tua face, Senhor. E aí Deus responde a oração dele assim: Moisés, homem nenhum veria a minha face e sobreviveria. Homem nenhum seria capaz de me ver a minha face e sobreviver. Aí a Bíblia diz que Moisés insiste na oração dele. E Deus diz assim: olha, Moisés, eu vou atender o seu pedido, mas não da forma que você pediu. Eu vou te pegar com a minha mão. Irmãos, olha que coisa. Eu vou te pegar com a minha mão, vou te colocar ali na fenda da rocha. Em seguida eu vou tapar a fenda da rocha com a minha mão e vou passar. Depois que eu passar, eu vou tirar a minha mão e você vai ver as minhas costas. Glória a Deus. Agora imagine Moisés vendo as costas de Deus depois que ele desce do monte. Moisés não tinha ideia do que tinha acontecido, irmãos. Mas Deus o marcou com a sua glória. Por quê? Porque ele ansiou ver a face de Deus, ele desejou ver a face de Deus, ele buscou ver a face de Deus. E aí vem Moisés descendo do monte, de mais uma grande experiência com Deus, sem saber o que tinha acontecido, porque até aquele momento Deus não tinha dado a ele o prazer de ver o que tinha ocorrido. Quando Moisés chega até embaixo do monte e vê as pessoas fugindo, ele ia para perto das pessoas, as pessoas corriam com medo. E ele pergunta: por que vocês estão com medo de mim? Por que vocês estão fugindo? E as pessoas dizem: você não vê, Moisés? Você não percebeu que o seu rosto está brilhando como se fosse um Deus? Uma luz está radiando do seu rosto, da sua face, como se fosse Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Moisés desejou ver a face de Deus e ele ficou parecido com Deus. Glória a Deus. E aí Deus diz assim: busque a minha face. É o terceiro degrau que nós precisamos subir para entrarmos na rota do avivamento. Começar a desejar ver a face de Deus, começar a desejar ver a glória de Deus. Depois de quase 3 anos Jesus caminhando com os discípulos aqui na terra, ele decide fazer algo surpreendente. Ele separa 3 foram escolhidos para aquele momento: Pedro, Tiago e João. E ele sobe um alto monte com esses 3 discípulos, irmãos. E lá naquele monte, a Bíblia diz que ele se transfigura, ele toma a forma celestial. Imagine, irmãos, que visão poderosa.
E quando ele se transfigura, quando ele toma forma celestial, diz que dois grandes profetas aparecem. Não era só uma experiência de ver Deus na sua forma celestial, era uma experiência tão extraordinária que agora dois grandes homens de Deus, um que subiu para a glória depois de ter morrido, e outro que foi levado vivo, reaparecem. Aleluia. E os apóstolos reconhecem, tanto Moisés como Elias. E aí eles olham e veem aquela grandeza, aquele poder, aquela majestade. E ele ouve ainda algo extraordinário. Ele ouve a voz do Pai bradando do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouçam a ele. Que experiência para Pedro, Tiago e João, irmãos. Entende? Eles foram os habilitados. Agora imagine por quê, né? O que havia de especial desses três homens? Eles desejavam ver a face de Deus. Eles almejavam conhecer mais de Deus. Eles não estavam acomodados com a vida que estavam vivendo. E Deus, percebendo o anseio do coração dele, decide se manifestar na vida daqueles homens. Precisamos aprender a buscar a face de Deus. E Espírito Santo, me ensine, me inspire. Está muito fraco. Vamos falar com mais vontade? Diga: Espírito Santo, me ajude, me inspire a buscar a face do meu Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo número 13. Jeremias capítulo 29, versículo número 13, que diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então essa busca, ela precisa ser de todo o coração. Moisés, quando pediu a Deus para ver sua face, não estava abrindo a boca para fora, irmãos. Moisés sabia o que estava pedindo. Ele queria mais de Deus, ele queria uma experiência maior com Deus. Moisés não queria morrer não, irmãos. Moisés queria ter uma experiência mais poderosa com Deus. Ele sabia que Deus era capaz de fazer algo além, e ele decidiu no seu coração buscá-lo, todas as suas forças. Eu queria que você soubesse que você está em um momento onde seu coração e sua mente está se preparando e sendo capacitado a acessar essa busca por Deus. Glória a Deus. Porque o jejum, ele nos quebranta, ele nos leva a esse momento de rendição. Veja aí no livro de Salmos também, capítulo 24. Salmos 24, versículo 5 e versículo 6. Salmos capítulo 24, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Veja que o texto fala sobre receber as bênçãos do Senhor. E ele diz que aqueles que buscam a face de Deus estão prontos, preparados para serem alcançados com as suas bênçãos. Então buscar a face de Deus é dizer para os céus que está pronto para receber o que Deus tem a nos dar. Amém? Veja também em Deuteronômio 4, versículo 29. É um desafio que gerações vem sido testado, buscado. Muitas gerações passadas foi convocada a buscar o Senhor. Deuteronômio capítulo 4,
versículo 29. Olha o que diz: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o coração e com toda a sua alma. Mas pastor, como é isso, pastor? Como eu consigo buscar a Deus com todo o meu coração e com toda a minha alma? Não é uma obra humana, irmãos. Não é um caminho, não existe um mistério. Existe uma intervenção divina no momento em que você se humilha diante de Deus, você começa a buscá-lo na oração, e o próprio Espírito Santo vem e te conduz a este lugar, a essa busca intensa. É Ele que te desperta. Por isso é importante, todos os momentos de oração, você pedir o auxílio do Espírito Santo, você dizer para Ele: Espírito Santo, me ajude, me posicione diante do meu Deus, me ajude a buscá-lo com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz: que o Espírito Santo vai orar por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe e Ele conhece as profundezas de Deus. Então vai ter momentos que você vai ter que deixar o Espírito Santo orar por meio de você. E aí você vai precisar pedir a Ele: Espírito Santo, tome o controle dos meus lábios, tome o controle do meu coração, da minha mente. Me ensine a buscar o Senhor com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Porque não adianta, irmãos, separarmos um período para orarmos, para jejuarmos, e não nos rendermos ao Espírito Santo, nos deixarmos levar por Ele, não nos deixarmos conduzir por Ele. Ele precisa tomar as rédeas das nossas vidas, amém? Veja que existe algo poderoso que vai acontecer. Diz que Deus vai liberar a bênção. Que bênção é essa? A bênção da comunhão, a bênção da intimidade, a bênção de ser respondido nas minhas súplicas. E o quarto e o último degrau: se afastar das coisas erradas que eu pratico. Irmãos, não adianta eu me humilhar, não adianta eu orar, não adianta eu buscar a face de Deus, se eu não decidir me afastar das coisas erradas que eu faço. Nada vai acontecer. Veja que o traço que Deus passa, Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus. E o que é isso, se converter dos maus caminhos? Parar, interromper, suspender, cessar as práticas erradas, as práticas pecaminosas. Entende? O pecado precisa passar a ser um acidente nas nossas vidas. As coisas erradas precisam morrer, irmãos. O interessante é que existem coisas que vai morrer no processo do avivamento, na chegada divina, mas preciso começar o processo, porque aquilo que eu não consegui fazer, Deus vai fazer. Mas eu preciso dar o pontapé inicial. De que forma? Iniciar o processo. Tem coisas que Deus sabe que você não pode resolver sozinho. Mas, por exemplo, parar de xingar, invocar o diabo por meio de palavrões, assistir pornografia, seja na internet, seja no computador, seja na TV, desejar mulheres que não é a sua esposa, tomar homens que não é o seu esposo, desejar as coisas dos outros para você. Existem coisas que você pode quebrar pela raiz da sua vida, mas Deus sabe que existem coisas que Ele mesmo vai arrancar pela raiz. Então o que eu posso fazer, eu preciso fazer, porque Deus só vai fazer a parte dele quando eu fizer a minha. Entende? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus
Esses são os 4 degraus que a igreja precisa subir nesses dias de jejum. Diga: eu vou conseguir. Olha para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele, diga: está difícil, mas você vai conseguir. Você crê nisso? Imagine aquelas irmãs na Rua Azusa: orou o primeiro dia, nada; o segundo, nada; o terceiro, nada; o quarto, nada; o quinto, nada; chega no 10º, todo mundo cansado, já desmotivado. Mas elas disseram: não vamos parar enquanto o Senhor não descer. E elas persistiram até que os céus se manifestaram, até que os céus se romperam, e um poderoso despertamento espiritual começou. É por isso que o avivamento é conhecido como o avivamento da Rua Azusa, porque começou lá e se espalhou por todo o país. Não existe impossíveis para Deus. Para você talvez isso pareça um exagero pastoral, né? Começar um avivamento aqui, pastor, nessa cidadezinha do interior da Bahia, e se espalhar por todo o Brasil. Isso mesmo, isso mesmo. É nisso que eu acredito, é nisso que eu estou crendo. É que Deus decidiu começar algo em algum lugar do Brasil, e aqueles que o buscarem, Deus vai se mover por meio deles. E entramos na fila, irmãos, dos que estão buscando. Não só somos nós, não. Tem muita gente buscando esse avivamento, viu? Tem muitos lugares do Brasil por aí espalhados dizendo: venha, Senhor, venha, porque eu não aguento mais, venha porque já está demais, venha porque já está muito difícil. E aqueles que se apressarem em se humilhar, orar, buscar a face dele e se arrepender dos seus maus caminhos, serão os primeiros a provar dessa sementeira, irmãos. Glória a Deus. Porque no mundo em que estamos não é fácil viver esse processo, mas é possível, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, por favor. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Que tremendo é saber que o nosso Deus está trabalhando em favor daqueles que nele confiam. Ezequiel capítulo 18, versículo 32, ele dizia assim: pois não me agrada a morte de ninguém. A palavra do soberano, do Senhor, é: arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. Deus não se agrada da morte de ninguém, irmãos. Deus quer que a gente se arrependa e viva. Deus não quer que as pessoas que Ele escolheu morram, pereça. Ele quer que a gente viva e anuncie a bondade dele por toda a terra. Veja em Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 32. Veja nas próprias palavras de Jesus. Olha o que ele diz: eu não vim chamar justos, mas chamar pecadores ao arrependimento. Ouça também as palavras de Jesus que está registrada lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus chegou. Então é preciso se arrepender, é preciso buscar um arrependimento. E o que arrependimento é esse? É a mudança, é o abandono do pecado. Quando não há abandono do pecado, não houve arrependimento, só remorso. Um remorso tomou conta da mente, do coração, e aí passou. Não houve convenção. As pessoas não se convenceram de que estão erradas no que está fazendo. Mas Deus está chamando o povo dele a uma mudança de atitude, a uma mudança de comportamento. Veja também em Tiago, no capítulo 1.
Tiago capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Abre mão, rejeitar, recusar, dizer chega na minha vida e permitir com que o novo de Deus venha e modifique toda a nossa história, modifique todo o nosso contexto. Por que, pastor, precisamos do avivamento? Porque quando o avivamento chega, as respostas de Deus se tornam vivas e claras, evidentes. O mundo passa a ver as respostas de Deus com clareza, irmãos. As pessoas começam a olhar para a igreja e ver Deus está respondendo a eles. Deus está agindo na vida deles e através deles. O avivamento dá visibilidade à obra de Deus na igreja e através da igreja. Uma outra coisa importante, o porquê que o avivamento é tão importante. 2, vai haver perdão dos pecados. É lógico, se há avivamento, há arrependimento. Se há arrependimento, há perdão de pecados. Isso tudo está registrado lá no texto que nós lemos. Um outro ponto, vai haver curas. Onde há avivamento, há curas, há milagres. Quanto lembra daquele período que eu citei aqui, de 25 anos atrás? Quantos milagres Deus operou, até por meio do pastor de vocês na época. Pessoas que estavam em cima de cama, irmãos, há meses sem andar, aleijadas, paralíticas, e Deus levantou. Pessoas que tinham problemas dramáticos, que não tinham solução, e Deus solucionou. Milagres de transformações absurdos, que alguém contasse, as pessoas não acreditariam se não visse. Por quê? É isso que o avivamento faz. Coisas impossíveis começam a acontecer. Um outro ponto, os olhos de Deus estarão atentos para você. Deus separará um tempo de exclusividade para manter os olhos dele fixos em você. E por fim, os ouvidos deles estarão à sua disposição. Eu queria que você voltasse lá para o primeiro texto que nós lemos em 2 Crônicas, no capítulo 7, por favor. Segunda Crônicas, no capítulo 7, queria ler o versículo 5 para concluirmos. Olha o que diz: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, comunidade Vida do Pojuca 2. Eu escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Que coisa tremenda, irmãos. É sabermos que existe um Deus que quer participar de todas as coisas de nossas vidas. Ele quer participar de tudo na sua existência e conduzir você por um caminho de sucesso, por um caminho de êxito. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Quero orar por você. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Vamos unir os corredores, por favor. Deus deseja, irmãos. Ele quer que você também deseje. Eu sei que muitos estão aqui, mas ainda não estão desejando o avivamento. Estão só querendo alguma coisa. Pare de querer alguma coisa. Comece a desejar o avivamento. E comece a falar durante o dia: Senhor, eu quero o avivamento. Senhor, eu quero o avivamento. Comece a declarar. Em
voz alta, que você mesmo ouça, até que o seu coração comece a trabalhar com esse propósito, até que a sua mente comece a trabalhar com esse objetivo. Irmãos, precisamos começar a desejar, precisamos começar a ansiar por esse momento. Deus não vai descer no lugar onde Ele não é ansiado, onde Ele não é desejado. Precisamos começar a sentir prazer e desejo pela manifestação dele. Ele vai descer, mas veja que eu preciso buscá-lo com todo o meu coração, com toda a minha mente e com toda a minha alma. Isso quer dizer que eu preciso envolver todos os meus sentimentos, todas as minhas emoções. É importante que durante todos os dias eu comece a declarar isso: Senhor, eu quero, Senhor, um avivamento. Eu quero que o Senhor nos visite, eu quero ser avivado, eu quero ser despertado, Senhor. Eu quero ser levantado na força do Teu poder. Eu quero que o Senhor me use para a Tua glória. Eu quero que eu seja instrumento nas Tuas mãos. Senhor, eu quero que o Teu fogo seja visto na minha vida e através da minha vida. Eu quero ser avivado. Tem momentos na vida que vamos ter que agir como o profeta Abacuque. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Aviva-nos. Ainda que não haja animais no curral, ainda que falte o alimento, ainda que a figueira não produza os seus frutos, eu vou me alegrar se o Senhor me avivar. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Jesus. É a nossa oração neste dia, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos como igreja. Aviva-nos como povo, Senhor. Já sabemos que o Senhor quer avivar o Brasil. Já sabemos que o Senhor quer trazer o maior avivamento que o Brasil já viveu. E o Senhor está procurando nos quatro cantos dessa nação um povo, seja ele 2, 3, 4, 5, 6, por menor que seja, mas que esteja buscando de todo o coração, com todas as forças, com toda a alma, um povo que entenda o processo do avivamento, um povo que compreenda o caminho do avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 2, orar, três, buscar a minha face. Existe um caminho a ser percorrido em direção ao avivamento, e Deus está entregando isso a você hoje, minha irmã. Deus está entregando isso a você hoje, minha irmã. Ele está confiando esse mistério a você nesta noite, e Ele está te convidando a acessar este processo, este caminho. 4, se converter nos seus maus caminhos. Oh, aleluia. Assim diz o Senhor: eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Eu descerei e os avivarei. Eu descerei e me moverei por meio deles. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eu almejo o Teu avivamento, Senhor. Eu anseio por este momento, por este dia, em que o Senhor vai descer, em que o Senhor vai visitar o Brasil, Senhor. Que seja aqui, Senhor. Que seja na comunidade
Diga comigo assim: eu ligo aqui na terra avivamento. Venha. Eu concordo com que o maior avivamento que já aconteceu no Brasil comece aqui, neste lugar de oração. Eu concordo com o meu irmão neste momento, que o fogo deste avivamento não só comece aqui, mas se espalhe por toda a Pojuca 2, por toda a Pojuca, por toda a Bahia e por todos os estados brasileiros, proporcionando o maior avivamento que o Brasil já viveu, no nome de Jesus. Não é uma obra de homens, não é uma obra de homens, é um ato divino. Por isso eu ligo aqui na terra hoje, com uma certeza, está sendo ligado nos céus. Diga aleluia! É isso que eu creio. É isso que Deus quer que você acredite. Que Deus nos abençoe. Que a boa mão do Senhor cubra você e conduza você a esse processo em direção ao avivamento. Que esses 4 passos sejam algo comum no seu dia a dia, nesses próximos dias de jejum e oração. Você possa mergulhar nesses 4 passos e vivê-lo de forma inteira, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Abrace pelo menos 3 pessoas e diga: